Genos salva Tatsumaki no último segundo, mas o Black Sperm responde na covardia e joga o ciborgue no chão. Mesmo ferida, a Tornado se levanta e os dois encaram a horda. Só que o ar muda. Forrer feio vomitado aparece, derretendo tudo com ácido, queimando até o brilho negro e matando mestres espadachins na hora. Enquanto isso, Bang finalmente enfrenta Garou Monstro numa luta brutal de mestre e discípulo. E quando Tatsumaki e Genos caem cercados, com os membros arrancados, o som de um tambor de guerra ecoa. King chegou. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 29 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aí na tela do vídeo. Então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 29 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga ao preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Samurai Atômico fica feliz com a chegada do ciborgue demoníaco, que salva Tatsumaki do ataque de Black Sperm, porém o executivo da Associação de Monstros diz para Genos esperar sua vez, e o ataca pelas costas com um poderoso golpe, jogando assim o ciborgue com toda a sua força no chão. Até mesmo a Tatsumaki fica preocupada com Genos, que foi enfiado na terra, porém o ciborgue rapidamente se levanta do buraco com seus propulsores. Ele revela que já foi equipado com um recurso para poder escapar caso esteja soterrado. Ele tinha sido feito com os dados que o ciborgue pegou depois de enfrentar a Tornado. Tatsumaki sorri e diz que Genos tem sorte de ficar mais forte graças a ela. Porém Genos fala que a Tatsumaki devia equipar um recurso para aprender a pedir desculpas para os outros. Ainda consegue lutar? Pergunta Genos. Com quem você acha que está falando? Tornado responde. Os dois classe S então entram em posição de combate. Eles estavam cercados pelo Black Sperm e nesse momento sentem um cheiro ruim. O Esperma Negro fala que aquele aroma era muito fedorento e de repente percebemos que quem estava chegando ali era o Forrer feio vomitado. O monstro meio derretido procurava o velhote Silverfang. Black Sperm perguntava: que merda aconteceu com você, Forrer feio? O herói Spring Mustacho percebe que o monstro estava derretendo enquanto inchava por dentro. O feioso estava furioso e procurava por Silverfang. Aparece agora. Black Sperm começa a rir. E você ainda queria uma corrida de matança? Bem feito, hein? Forrer feio fala para ele calar a boca e cospe aquele ácido nos espermas negros. Mas de repente quem avança é o Superliga do Brilho Negro, Darkshine. Ele dizia: sua imundície está totalmente sem brilho. Tome a bazuca dupla de Superliga. O herói classe S ataca com dois poderosos socos ao mesmo tempo, porém o Forrer feio vomitado aplica um golpe idêntico de volta, chamado soco dissolvedor de antebraço. Os punhos dos dois se chocam e nesse momento vemos os espermas negros que foram derretidos pelo cuspe de Forrer feio. Brilho Negro então percebe algo. Seus punhos também estavam derretendo após entrar em contato com o vilão. Ele começa a gritar de dor. Samurai Atômico e Ayan ficam preocupados, já que aquele ácido era muito poderoso. O feioso vomitado mais uma vez cospe, mas dessa vez nos braços de Brilho Negro, que tenta se defender, porém mesmo assim o ácido atinge a sua barriga. Ele começa a rolar de dor no chão e o monstro executivo começa a rir, vendo aquela situação. Ele dizia: esse é o poder digestivo que o Gans me deu. Vou fazer vocês sentirem um pouco também dessas sensações de humilhação e inferioridade. Nessa hora, os mestres espadachins partem para o ataque. Eles diziam: não enfrentem desarmados. O mestre Zanbai ataca com um golpe morte pacífica, porém Forrer bloqueia sua espada e a derrete ao meio. Após isso ele cospe na cara de Zanbai, que tem seu rosto completamente derretido e morre na hora. Samurai Atômico furioso avança rapidamente e desfere o corte atômico no vilão. E o mestre Nichiren também ataca com corte Haru Ashura. Porém, ambos os golpes foram em vão contra Forrer feio vomitado. Ele simplesmente derreteu as duas espadas dos guerreiros. Enquanto isso, Bomb e Garou continuam lutando em outro lugar. O monstro humano estava insano e após uma intensa sequência de ataque e defesa, ele finalmente consegue acertar um soco em Bomb, jogando o irmão de seu mestre para trás. Bomb se perguntava que tipo de batalha Garou passou nesse curto período de tempo. Ele combinou todas as técnicas e as repaginou no próprio estilo. Isso é um resultado de monstrificação. Seja como for, até que o Bang chegue aqui, não posso ser derrotado. Garou avança com toda a velocidade para cima de Bomb, que estava em posição de combate. Porém, de repente, Bomb pisa com toda a sua força no chão, fazendo assim uma explosão com impacto bem na frente de Garou. Bomb então aproveita a poeira para desferir um ataque. Ele golpeia com toda a força para pegar Garou desprevenido. Porém, o monstro humano, mesmo estando fora de visão, consegue se defender. Ele anula o golpe de Bomb, que fica simplesmente chocado. E logo após isso, acerta o velhote com um soco na cara. Bomb cai no chão, mas ao olhar para frente, ele percebe que alguém chegou. Aquele é o seu irmão Silverfang. Bomb gritava: Bang, cuidado, ele não é o mesmo de antes.
Enquanto isso, Garou pisava em Bomb. Silverfang, olhando fixamente aquela nova forma de seu discípulo, o chama por seu nome. Ei, Garou! O caçador de heróis monstrificado olha para seu antigo mestre e começa a rosnar como um animal. Silverfang disse que aquele estado de seu discípulo era lamentável. Perdeu até mesmo a habilidade de falar. Olha, Garou, entende o que significa se tornar um monstro? Não posso deixar que os outros heróis acabem com você. Nesse momento, Silverfang retira sua camisa e mostra seu corpo, que está cheio de cicatrizes. O mestre, que já viveu muitas batalhas, agora enfrenta seu discípulo rebelde e diz, com as suas próprias mãos, fará Garou voltar a si. Bang entra em posição de combate e fala, por uma última vez, eu vou ir com tudo, então venha. Bomb, ferido e caído no chão, olha atentamente a batalha de seu irmão. Garou avança com um grito monstruoso e Silverfang se prepara para o combate. Ele e Garou começam a lutar, ambos eram equivalentes e a pressão exalada pelo impacto do choque entre mestre e discípulo era gigantesca. Garou acha uma brecha e tenta dar um soco no rosto de seu mestre, porém Silverfang, utilizando sua arte marcial do punho da água esmagadora de rochas, consegue desviar o golpe de Garou. O monstro humano continua atacando sem hesitar, mas todos seus ataques eram anulados. Porém, Silverfang também não conseguia atingi-lo, já que Garou se esquivava de seus contra-ataques. Bomb fica surpreso. Esse garoto está trocando golpes mesmo, com Bang indo com tudo. A força dele aumentou de novo. Bang, em pensamentos, vê o que era aquilo. Gosei Kohou, a respiração do despertar, uma técnica que se baseia nos limites do corpo do usuário. Ele a dominou só de ver. Nesse momento, Bang avista uma brecha e, com toda a sua força, consegue acertar um chute em Garou, jogando assim seu discípulo para trás. Bang avança rapidamente e, antes que Garou caia, ele o acerta com mais um golpe, o rebatendo para o outro lado. Enquanto Garou estava no ar, Silverfang salta para acertá-lo mais uma vez. Porém, nesse momento, o monstro humano utiliza a técnica de seu mestre, o punho da água corrente, e consegue se defender em pleno ar, agarrando o pescoço de Silverfang com as pernas. O monstro Garou gira rapidamente até acertar o chão com seu mestre. Bomb, olhando aquilo, está chocado e grita o nome de seu irmão. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. A batalha entre o monstro Garou e Silverfang continua. O caçador de heróis, fora de si, joga seu mestre Bang rumo ao solo, soterrando sua cabeça no chão. Garou se afasta e Silverfang se levanta e diz, vale muito mais a pena te ensinar agora do que quando era discípulo meu. Seu fedelho louco. Garou rosnava como um animal. Ele estava fora de si e o discípulo que ataca seu mestre. Em outro local, a batalha entre o monstro Forrefeio vomitado e os mestres espadachins também continuava. As lâminas de Samurai Atômico e Nichiren foram totalmente derretidas e o monstro atacava com um soco dissolvedor de corpo inteiro. Yayan, Spring e Mustachio também seriam pegos nesse ataque. Eles gritam por seus mestres, porém de repente o mestre Amahari aparece para salvá-los. Ele entra em ação, chuta do Samurai Atômico e Yayan para longe. Ele pede para que Kamikaze se vingue por eles. Nichiren acaba golpeando Spring e Mustachio, os jogando para longe, também para tentar salvá-los. Forrefeio vomitado ataca com seus punhos de ácido. O mestre Amahari acaba sendo derretido na frente de Yayan e Samurai Atômico, que fica extremamente nervoso. Forrefeio percebe que tem que repor seu corpo derretido. Ele vai até a poça de ácido criada pelo derretimento de Amahari e começa a sugar tudo. O executivo dos monstros Black Sperm acha aquilo totalmente nojento. Ele dizia, sugando o que acabou de digerir, você é o que, uma mosca? Spring Mustachio chama por seu querido mestre Nichiren. Samurai Atômico e Yayan se aproximam. Nichiren tinha perdido metade de seu corpo. Ele dizia, Kamikaze, agora você é o único no Conselho dos Mestres da Espada. Pegue isso. O mestre Nichiren retira de seu pescoço o seu colar de contas. Ele coloca na mão e libera uma técnica com uma posição de mãos. O colar se torna um tipo de portal, de onde Nichiren retira uma espada. Samurai Atômico e seu discípulo olhavam surpresos. Isso é a Espada do Sol, a espada secreta feita em um continente ancestral que afundou no oceano e desinterpassado por gerações dentro do Conselho dos Mestres da Espada. Yayan pergunta se Spring Mustachio sabia daquela espada, mas era a primeira vez que o herói a via também. Nichiren então dizia, como seu mestre, viu seu crescimento com meus próprios olhos. Deixe o Conselho dos Mestres da Espada em suas mãos. O Samurai Atômico aceita aquela missão e Nichiren continua. Assim como a procura pela Espada da Lua, dizem que o guerreiro que empunhar ambas vai ter um poder sem igual como mestre das espadas. Tornar esta lenda real é a missão de longa data do Conselho dos Mestres da Espada. Após isso, Nichiren também tinha um recado para Spring Mustachio. Você ficou formidável. Tudo o que lhe resta é encontrar o caminho da espada que acredita e segui-lo. Assim você obterá o domínio completo. Com lágrimas nos olhos, Mustachio acata aquele ensinamento. Voltando ao nojento Forrefeio vomitado, Black Sperm dizia para ele,
Ei, feio vomitado, não comece a me comer também, senão eu vou te matar. Forrer feio manda o esperma negro calar a boca e vomita ácido sobre eles. Black fica furioso ao ver Forrer sugando para seu estômago os outros Black Sperms. O monstro feioso dizia: haha, uma fonte de proteína infinita seria a refeição perfeita para mim. Quando a gente acabar com isso aqui, vou te criar feito gado. Se sinta honrado, e se tiver algum problema com isso, vem pra cima. Os espermas negros ficam furiosos. Você cruzou a linha, vai se lamentar por isso. Enquanto isso, os demais Black Sperms lutavam contra Tatsumaki, a Tornado do Terror, e o ciborgue demoníaco Genos. Eles arrancam os braços de Genos. Do outro lado, vemos Brilho Negro chorando por suas mãos terem se queimado com ácido. Observando aquilo, Black Sperm dizia: todos esses heróis são chatos pra cacete, espalhados por aí ficaram mais fracos. Não tem nada que nos impeça de fundir. Vamos nessa, galera. Hora de castigar esse imbecil podre e vomitado. É isso aí. Os Black Sperms começam a se fundir naquele momento e um brilho intenso se forma na frente de Forrer feio. Em um piscar de olhos, algo o acerta. O feioso nem sequer consegue ver todos aqueles golpes que o acertavam. Ele então de repente começa a vomitar, jogando uma rajada de ácido em quem estava à sua frente. Porém, incrivelmente nada acontece com a fusão dos espermas, que acertam um soco na cara de Forrer enquanto dizia: por favor, evite cuspir essa imundície em mim. Os espadachins observam que os monstros estavam lutando entre si. Aquele era o esperma dourado, o Golden Sperm, que acaba de nascer deste mundo. Ele dizia: seus fluidos digestivos são inúteis contra as propriedades anticorrosivas do ouro. Eles só me enojam. O feioso vomitado se levanta, chamando o Golden Sperm de imbecil desgraçado. Porém, de repente, várias rajadas de energia são jogadas contra ele. Quem se aproxima era o Imperador Mendigo, o Homeless Emperor. Golden Sperm falava. Enfim, o mendigo imprestável resolveu sair do canto e o Imperador Sem Teto responde: foi só porque estava insuportável demais de assistir aquilo. Eles arruinaram um lindo cenário celestial que eu almejei. Forrer grita para o mendigo ficar de fora e cospe ácido em sua direção, porém o Imperador Mendigo se defende facilmente com suas esferas de energia e então contra-ataca com bombardeio em linha reta, disparando uma sequência de poderes. Forrer vomitado era acertado sem parar e a explosão em volta dele ficava cada vez maior. O samurai atômico pressente que o mendigo seria mais uma dor de cabeça para eles. Vemos Forrer feio vomitado, todo amolecido no chão. Ele percebe que seus adversários eram fortes demais e se preparando para fugir, ele dizia: é melhor tomarem cuidado, seus merdas, mas hoje vou deixar vocês escaparem. Golden Sperm então o interrompe. Acha mesmo que vai sair daqui vivo, mas o mendigo pede para que deixe o feioso em paz. Ele ainda pode ser útil para algo. Com gente desse tipo, você pode só mostrar de novo e de novo o quão superior é o seu poder e mantê-los quase mortos, até que seus espíritos se quebrem e eles venham implorando para serem seus escravos. Isso seria divertido, não acha? Golden Sperm concorda. Muito bem, então devo levar o lixo para fora antes. Eles observam o herói Brilho Negro agonizando no chão, queimado pelo ácido que caiu em seus braços e barriga. Ele chorava. Meus músculos, o brilho dele estava derretendo. Meus músculos invencíveis, que eu treinei tanto tempo. De repente, o esperma dourado se põe à frente dele. Você perdeu a vontade de lutar só com isso? Então você vira as costas ao inimigo para fugir chorando e você ainda se chama de herói classe S. Brilho Negro fica perplexo e também paranoico. Ele acreditava que os músculos de Golden Sperm eram mais volumosos que os dele e seu corpo era mais brilhante. Não pode ser, não é possível. Isso não podia ser possível. Superliga do Brilho Negro entra em desespero e antes que pudesse fazer algo, ele é acertado por um soco poderoso do esperma dourado. Brilho Negro é jogado a muitos metros de distância dali e os heróis espadachins ficam preocupados ao verem ele no chão. Golden Sperm diz que o herói classe S seria muito fraco e longe dali Forrer vomitado falava: merda, 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 aqueles merdas, melhor aproveitar a sensação de superioridade enquanto podem. Esse sentimento de inferioridade que vocês me deram e está deixando meus fluidos digestivos ainda mais fortes. Não ligo se são bolas estranhas de luz ou um pedaço de ouro, vou derreter eles até não sobrar mais nada, mas antes eu tenho que arranjar uma boa refeição. Silverfang, quando eu te achar, vou saborear minha vingança, te derretendo vivo bem devagar. Alguns Black Sperms que não se fundiram viam Forrer feio ao longe e diziam: mas que otário, como se a gente fosse tirar os olhos dele. A gente sabe que se não deixar ele reabastecer, essa forma dele já era. Vamos cercá-lo de longe e deixar ele se esgotar. Aquele era um destacamento de 10.000 espermas. Porém, de repente, eles encontram um novo inimigo no caminho. Aquele era o herói de classe S, o Metal Bat. Ele perguntava: vocês todos são da Associação de Monstros, não é? Sabem se o caçador de heróis está por aqui? Os Black Sperms perguntavam: e quem é você? Quem liga se ele está aqui ou não? Porque isso importa para um cara que já está morto. Eles atacam com um soco quádruplo. O herói de
classe S, que é atingido em cheio, porém Metal Bat fica totalmente nervoso e rapidamente contra-ataca com o seu bastão, estourando todos aqueles espermas. Logo após isso, ele dizia: mas que droga, eu acabei com eles antes de me contarem. Nesse momento vemos King, que estava sozinho. Ele se lembra que estava com Metal Bat, porém se dividiram para não deixar ninguém fugir, mas como sempre King estava com muito medo. Voltando à batalha dos heróis espadachins, vemos o Imperador Mendigo concentrando o seu poder. Ele dizia: vamos acabar por aqui também, que tal? Bombardeio o gigante. Com essa habilidade ele deixa cair dos céus várias esferas de energia na direção dos heróis. Spring Mustache e Ayan rapidamente utilizam suas espadas para se defender daquele ataque. Eles começam a rebater aqueles poderes disparados pelo executivo da Associação de Monstros. Enquanto isso, Genos servia como saco de pancadas dos espermas negros, porém um herói mandava um relatório de toda essa situação. A operação principal de resgatar os reféns do esconderijo da Associação de Monstros foi um sucesso. Naquele momento, trocamos para uma operação de extermínio dos monstros. Com a telecinese da Tornado do Terror, a base subterrânea foi totalmente aniquilada. Além disso, o aparente líder dos monstros parece ter sido destruído. Então monstros poderosos de nível executivo que conseguiram ficar vivos emergiram da terra. Enquanto isso, Tatsumaki usou toda a sua força e estava perto dos seus limites. Os heróis classe S e A, Zombie-Man e My Mask, foram pegos em um ataque surpresa. A situação atual de ambos é desconhecida, mas quanto a mim, aquele que envia o relatório era nada mais nada menos do que o herói classe S Imperador Criança, que estava soterrado. Em seu confronto com o Imperador Mendigo, o garoto quase foi pego em um grande poder do vilão. Porém, no último momento, uma das suas criações, um dos cães robôs, aparece com um escudo de Insufilme e protege o Imperador Criança. O Imperador Criança abraça o cão robô, que o protegeu até o final, segurando todo aquele entulho para que o garoto não fosse soterrado por completo. O Imperador Criança continuava seu relatório. Eu consegui sobreviver por pouco, fugindo para uma abertura no entulho. Nesse momento, na superfície, prevejo que as forças principais da Associação de Heróis estejam em condição crítica. Metal Knight, ou melhor, o Dr. Bofoy, o poder das armas que você possui está além de qualquer herói isolado. Se você não cooperar com a Associação de Heróis aqui, poderá ser visto como uma ameaça a eles, prejudicando sua posição atual. Agora é a hora. Eu insisto para que você venha e nos ajude. Além disso, eu estimo que o oxigênio neste espaço que estou durará menos que 10 minutos. Mesmo que eu morra, gostaria de acrescentar que o resgate de Zombie-Man, que está pronto para ser o próximo pilar psicológico da Associação de Heróis, deve ser priorizado. Tudo de bom para você, doutor. Do seu ex-assistente, Imperador Criança. O garoto envia a mensagem para o Cavaleiro de Metal e então dizia: ficou mais difícil respirar. Tudo o que me resta é a esperança de que alguém me encontre com o meu transmissor. Tenho que segurar a respiração. De repente, naquele momento, quem aparece é o herói classe S Puri Prisoner, que utilizou seu mergulho do anjo para entrar na Terra. Ele encontra o Imperador Criança, que se assusta ao vê-lo e dá um soco em sua cara. Mas ao reconhecer seu companheiro de equipe, o garoto dizia: ah, é você, Prisoner-san. Só te soquei por reflexo. E Puri responde: ah, coitadinho, ficou confuso de tão assustado. Pode relaxar agora. Vem, vou te dar um abraço. Puri acaba salvando o pequeno herói. Então nesse momento somos levados até Genos. Ele e Tatsumaki estavam caídos. O ciborgue demoníaco teve todos seus membros arrancados e segurava Tornado mordendo seu vestido. Eles estavam cercados pelos espermas negros, que perguntavam: o que foi, menino Lesma? Não consegue rastejar mais rápido? Quando estava prestes a matar os dois heróis, algo acontece ali. Eles se viram ao ouvir um som estrondoso que soava como um tambor de guerra atrás deles. E este era nada mais nada menos do que o herói de classe S dito como o mais poderoso. Sim, quem chega até o local para esse resgate é o King. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo. Sonhos não realizados vêm com a juventude, pensamentos errantes vêm com a idade. A luta entre mestre e discípulo continua. Silverfang versus Garou, o monstro. O caçador de heróis acerta um soco em seu mestre, ao mesmo tempo que também é atingido por um soco. Ambos são jogados para trás, com o impacto desse golpe. Ao que parece, seus poderes agora estavam sendo equivalentes. Garou respira e concentra seu poder. Ele estava lutando como um monstro descontrolado, mas mesmo assim, utiliza as técnicas de luta que aprendeu. E de repente Garou se coloca em posição de batalha. Bang e Bomb ficam surpresos com aquilo. Essa era a posição do Bakushin Kaihoken, o punho libertador de explosões, a técnica que Bang havia selado há muito tempo. Bomb se perguntava como Garou a conhecia. Silverfang então revela: quando Garou fugiu do dojo, ele arrombou o cofre e olhou os pergaminhos que continham as técnicas secretas. Eu fui até lá rápido e ele não conseguiu levar os pergaminhos, pelo menos. Porém, ao que parece, ele aprendeu tudo só de olhar uma única vez para aquela técnica perversa. Quem diria que agora preciso resolver as coisas tanto com Garou
quanto com o meu eu do passado. Mais do que nunca eu não posso perder. Essas são as palavras de Silver Fang, que se coloca em posição de batalha. Observando aquilo, Mestre Bomb se lembrava do passado, que aconteceu há muito tempo. Bang era um arruaceiro fora de controle. Se alguém parecesse forte, ele o desafiaria, indistintamente, para uma luta. Toda vez, pilhas de oponentes eram mandados ao hospital por ele. Ele estava repleto de talento para as artes marciais e estava se afogando nisso. Nesse momento somos levados a um tipo de bar onde o jovem Bang estava ao lado de lindas mulheres. Nessa época, ele era conhecido como o Vento de Sangue Bang. E então perguntava, por que eu vou com tudo assim? Não gosta que eu esteja aproveitando as artes marciais? Essa sua teimosia, o que está te deixando careca, meu irmão? Nesse momento, vemos seu irmão mais velho Bomb, que nessa época era conhecido como o Vento da Morte. E ele respondia, isso é o estresse, e eu vim aqui para cortar a fonte dele. Seu massacre acaba aqui, Bang. Bang manda as acompanhantes irem embora. Ele se levanta da cadeira e diz, parece que você está fazendo aquele treino maluco de noite, mas é inútil, sabia? Ninguém pode derrotar um cara com bom gosto quando ele está se divertindo. Eu uso minha força pelo propósito único de me divertir, assim mesmo que meu dia seja preenchido com artes marciais constantes. Não tenho nenhum estresse. Me perder na luta é a maneira perfeita de me concentrar e ficar mais forte. Essa é a minha forma de arte marcial. Qualquer um que seja um obstáculo no meu caminho de ficar mais forte será derrotado. Não importa quem seja. Então vamos nessa. Bang e Bomb saem para fora do bar e Bomb dizia, você acha que ganhou mais força? Mas nem mesmo se superou. Eu vou ter que te dar uma lição sobre isso. Venha, seu tolo. Silver Fang nesse momento fica em posição de combate. E essa é a mesma pose que Garou estava usando no presente. O punho libertador de explosões. Bomb parte para o ataque com seu punho cortante do redemoinho de ferro. A batalha entre os dois irmãos foi feroz, porém acabou com um deles caído no chão. Bang foi derrotado por seu irmão mais velho. E no fim ainda utilizou o que restava de suas forças para cuspir umas ameaças superficiais e sem sentido. Bomb apenas fala para ele relaxar um pouco. Após isso, Bang fica sério. Portanto, ele entendeu. Seu punho estava preenchido com intenções assassinas do começo ao fim, mas o do seu irmão mais velho não tinha nada disso durante toda a luta. Bang chega à conclusão de que ele perdeu porque não era humano o suficiente, e depois disso, selou em um cofre a técnica do Bakushin Kaihoken. Depois de muitos anos de treino em uma cachoeira, ele desenvolveu a arte defensiva suprema, o Ryusui Gansaiken, o punho da água quebrador de rochas. E como seu irmão mais velho Bang acaba abrindo um dojo, Bomb observou toda a evolução de seu irmão mais novo com orgulho. No presente, observando agora a batalha de Silver Fang contra Garou, Bomb dizia em pensamentos, Bang, me perguntei se o fato de você ter começado a trabalhar como um herói, apesar de eu não ter interesse nisso, poderia ser uma resposta a como você se sente com relação a mim. Tentando me dizer, eu me reformulei, eu mudei. Quando você veio me dizer que sairia para resolver as coisas com um discípulo que percorreu o caminho errado, eu imaginei que você estava tentando fazer exatamente o que eu fiz por você antes. As habilidades do caçador de heróis pareciam ser coisa séria. Vendo se sua determinação havia se extraviado, eu me ofereci para ajudar, mas você recusou, dizendo que era algo a ser resolvido entre mestre e discípulo. Foi por isso que eu inventei a desculpa de que ele poderia vir atrás do meu dojo em seguida. Então eu pude ir com você. Achei que ver isso era o meu dever como seu irmão mais velho. Caído no chão, Bomb observava Garou e Bang trocando golpes poderosos. A batalha entre mestre e discípulo estava cada vez mais feroz. Bomb percebe que Bang estava sendo dominado. Você não tem nada nos seus ataques que possa te dar vantagem, mas a técnica de Garou ainda está incompleta. Se você usar novamente seu Bakushin Kaihoken, talvez possa ser a sua chance. Será que vai arriscar ou não? Nesse momento, Silver Fang acerta Garou e parte para cima. Bomb acredita que agora ele poderia utilizar o punho libertador de explosões, porém seu irmão não faz e continua utilizando o punho da água. É como Bomb havia pensado, ele não vai usar sua técnica proibida. Então é assim, com um sorriso no rosto, o irmão mais velho observa a determinação de seu irmão mais novo, que tenta resgatar o seu discípulo das sombras. Silver Fang é jogado próximo de Bomb, que fica preocupado, porém Bang diz que ao que parece, ele estava chegando em algum lugar. Observe atentamente, meu irmão. Bomb com um sorriso fala que estava observando. Vejo um delinquente maluco que melhorou muito. Silver Fang sorri e corre para a batalha novamente. Pois bem, só um pouco mais. Ele e Garou recomeçam a luta. A velocidade dos golpes de ambos era incrível. Em pensamento, Silver Fang se perguntava se seu discípulo Garou poderia ouvi-lo. Eu sei que isso deveria chegar em qualquer um que possuísse o seu nível de talento. Pode ouvir, não pode? A voz oculta nos meus punhos. Eu sou um fracasso como mestre. Eu fiquei envolvido no mundo dos heróis e negligenciei a
relação com os meus discípulos. Você foi pelo caminho errado. Então quase todos os meus discípulos saíram do dojo. O problema causado para tantos heróis foi minha punição por isso. Então eu, depois desse incidente, vou me aposentar como um herói. Quando eu fizer isso, Garou, nós dois seremos mestre e discípulo outra vez. Vamos recomeçar, mas que tal, Garou? Essa é a verdadeira vontade de Bang. Ele se culpa por Garou ter feito escolhas erradas. O monstro humano que rosnava como uma fera, de repente percebe sua casca se trincando. Nessa hora revemos o momento em que os espermas negros quebraram o corpo de Genos. Eles chamavam o ciborgue demoníaco de lagarta ciborgue e aproveitavam a fraqueza de Tatsumaki para acertá-la com múltiplos golpes. Genos utiliza os propulsores em suas costas para avançar e, como um torpedo, esmaga vários Black Sperms à sua frente. Ele cai próximo a Tatsumaki e chama por seu nome, porém a Tornado do Terror estava desacordada. Genos se arrasta e segura por sua blusa. Ele tentava salvá-la, arrastando-se e puxando com sua boca. Genos se considera um fraco. Esse seria o resultado de ter abandonado seu corpo para ser melhorado infinitamente pela cibernética mais avançada do Dr. Black Sperm fala: o ciborgue é um maldito. Ele se livrou de 3 espermas negros. Parece que você tem culhões. Com isso, restam apenas 4.491.712.554 de mim. Cara, que dano pesado. Agora eu tô numa situação difícil, valeu? Não importa que medida desesperada você tome. É impossível reverter esta situação. Tatsumaki abre um de seus olhos e fala para o ciborgue demoníaco fugir. Não tem como você derrotar essas coisas. Genos começa a ser pisoteado no chão e revela que se fosse o seu antigo eu, naquela mesma situação, teria se autodestruído, envolvendo até mesmo os outros heróis sem hesitar. Mas ele não podia fazer isso. Mestre, o que significa ser forte? Se isso significa poder para destruir os meus inimigos, eu estou mesmo ficando mais forte. Genos era atacado de todos os lados. Ele se põe sobre Tatsumaki para evitar que ela seja atingida pelos inimigos que diziam: o que foi, lesma? Não consegue rastejar mais rápido? E foi nesse momento que o maior obstáculo para o Black Sperm apareceu: o som dos tambores. O motor que ruge, o herói da classe S King, aparece para detê-los. Mas pouco antes disso, o mal despertava no meio de outra batalha. Os heróis espadachins enfrentavam o Imperador Mendigo, que com apenas um dedo dispara vários poderes sobre os heróis. Ele dizia: mas que teimoso, é difícil controlar a temperatura do fogo para matar com um ritmo confortável. Bom, considerem isso um treino. Tenho que matar bilhões depois daqui, não posso me cansar tão cedo. Spring, Mustacho e Ayan se defendiam daqueles poderes com suas espadas. Enquanto isso, o samurai atômico, que teve sua espada derretida por feio vomitado, tenta desembanhar a espada do sol. Ele dizia: aguentem só mais um pouco, eu vou desembanhá-la logo logo. Samurai atômico então se lembra de uma conversa que teve com Nichiren há muito tempo. Uma espada telepática. A espada do sol tem vida própria. Ela avalia o portador para decidir se o dará a sua força. Se você não for aceito, não conseguirá nem a desembanhar. Após ouvir isso, o samurai atômico começa a rir. Uma espada que é passada desde o tempo dos mitos. É difícil de acreditar assim, de repente apenas de ouvir. Parece algo que saiu de um conto de fadas. Mas agora, com ela em suas mãos, samurai atômico entendia. Ela está procurando dentro de seu coração. Yayan, Spring e Mustacho ficam surpresos. Nesse momento, o Imperador Mendigo dispara contra os heróis uma enorme esfera de poder e samurai atômico se concentrava. Me responde, espada do sol, que tipo de espada é você? Para que tipo de espírito você dará a sua força? Naquele momento, o que veio à mente do classe S foi o mestre que ele considerava como um rival, o herói de classe S Silverfang. Se a mentalidade de Bang poderia ser vista como uma corrente de água, então o estado de mente que samurai atômico atingiu foi um espelho de água, dissipando até os sons explosivos da superfície e com aquele nível sem igual de concentração. A espada do sol então finalmente o respondeu. Samurai atômico desembanha aquela arma, cuja lâmina brilha como o sol. Ele avança rapidamente, cortando ao meio o enorme ataque do inimigo, deixando assim Mendigo, Imperador e os heróis espadachins completamente surpresos. São milhares de cortes em um piscar de olhos que desestabilizam aquela esfera de energia, fazendo aquela coisa se dissipar em pleno ar em uma enorme explosão de luz. Vendo o samurai atômico atacando, percebemos que agora ele emanava uma aura diferente, sem contar sua face escura e seus olhos que brilhavam, empunhando em sua mão uma espada feita de luz. Imperador Mendigo, mesmo assim, não recua e parte para cima do samurai, lançando vários poderes. Porém, a velocidade do atômico agora estava diferente, e em um piscar de olhos, Kamikaze aparece diante do inimigo. Mas antes que pudesse matá-lo, Golden Sperm aparece e protege o Mendigo.
E o poder de samurai atômico corta todo o solo ao redor, e sua espada fica cravada no braço de Golden Sperm, que olhando aquela face demoníaca do samurai, se perguntava se aquilo era uma monstrificação, mas talvez aquela espada fosse o verdadeiro motivo. Esperma Dourado tenta quebrar a espada de luz com as suas mãos, porém de repente ela amolece como um chicote, e em um piscar de olhos, decepa um dos braços do monstro. O executivo fica surpreso ao perceber que o herói de classe S cortou o braço de 12 trilhões de espermas fundidos. Samurai atômico então finalmente guarda a espada na bainha novamente, que se contorce para armazenar tanto poder. Nessa hora o herói volta a si, porém cai no chão cuspindo sangue muito cansado. Ele se perguntava se foi assimilado com a espada. Ela dominou totalmente o seu espírito. Imperador Mendigo então percebe que aquele poder teria seus limites, e Esperma Dourado diz que o preço por isso será bem alto. Vendo aquela situação, Atômico dizia para Yayan fugir junto de Spring Mustache, porém Mendigo Imperador concentra todo o seu poder, e Golden Sperm andava na direção deles dizendo: pelo estado de vocês, parece que já usaram todo o poder que tinham. A todos os heróis que ainda estão vivos, por favor, formem uma fila e esperem por sua vez de morrer. Atenderei um por um. E foi nesse momento, galera, que King chegou com seu motor rugindo, salvando não só Genos e Tatsumaki, mas também os heróis espadachins. Todos ficam surpresos ao verem o herói. Genos fica aliviado. King finalmente estaria lutando. Os Black Sperms, vendo King em cima das rochas, diziam: ouvi que ele destruiu a centopeia anciã com um único golpe. Isso não vai ser fácil. Perto dele, bastão de metal também chegava até o local. Ele fica surpreso por King estar frente a tantos inimigos, e então se prepara para atacar. Acha que não tem outro jeito, ou melhor, esperar um pouco. Se é o King que está lá, não tem nada para eu me preocupar. Eu devia ficar aqui atrás e garantir que nenhuma daquelas coisas fuja daqui. King observava os inimigos seriamente, enquanto o som de seu coração ecoava por todo o local. Os Black Sperms diziam: ele me deixa puto da cara. Ficou só assistindo esse tempo todo. Vem, bora lutar. Vai ser uma enorme satisfação derrotar o humano mais forte do mundo. Porém, nesse momento, o Golden Sperm interrompe. Esperem um pouco, não devemos nos precipitar. Ele é o lutador mais forte da Associação de Heróis e está bem na nossa frente. Ele é o King, o maior obstáculo. Devemos ter mais cuidado com ele do que com a Tatsumaki em sua força total. Vamos atacar todos juntos. King observa um mar de inimigos à sua frente e então esboça um sorriso. Porém, em seus pensamentos, ele estava desesperado. Merda, 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 o que eu estou fazendo? Não é porque o Genos está em perigo que eu tenho como salvar ele. Enquanto isso, os Black Sperms diziam: ei, ele acabou de rir da gente. Ele acha que pode subestimar todos nós só porque é fortinho. E em pensamentos, King respondia: não estou te subestimando, seu imbecil. O que eu tenho que fazer para vocês me deixarem em paz? Vou continuar, viu? Esses caras são coisa séria. Eles estão em um nível de força que nem o meu nome os intimida. Acabou pra mim. Se ao menos o Saitama estivesse aqui, parando pra pensar agora, cadê o Saitama? Nessa hora alguém sai do chão e chama por King. O herói se vira feliz, acreditando que poderia ser o Capa careca, mas ele dá de cara com o Puri Puri Prisoner e o Imperador criança, quebrando assim todas as suas expectativas. Eles comemoram, dizendo que dava pra ganhar essa luta, já que o King estava ali. O som é emitido pelas batidas do coração do herói. Para os monstros, esse é um símbolo de puro terror e significa morte na certa. Porém, para os monstros de nível dragão, os executivos da Associação de Monstros, que têm fé absoluta em seus poderes, o som do Motor King foi meramente uma dose de adrenalina para atiçar seus espíritos de luta. Como sabemos, King não tem nenhum poder especial, tendo se tornado um herói classe S por pura sorte. Ele sempre estava nos lugares onde Saitama derrotou monstros poderosos, e por isso acabava recebendo o mérito dessas batalhas. E surgiram então rumores que tornaram King um herói conhecido como o mais forte. À sua frente está o Esperma Negro, Golden Sperm e o Mendigo Imperador, todos preparados para a batalha contra King. Porém, em pensamentos, o herói só dizia uma coisa: eu vou morrer. Golden Sperm pergunta por que King não estaria se mexendo. Será que ele está esperando o avanço dos monstros? Mas o herói classe S tinha apenas a certeza de sua morte naquele momento, e por isso estava paralisado. Os Espermas Negros perguntavam como King lutava, e Mendigo Imperador responde que não fazia ideia. De todos os heróis, King é o único com uma falta de informações fora do comum. Ele também é muito bom em manipular as informações, sendo apontado como o homem mais forte por um motivo. Apesar de termos reféns, dizem que King pode fazer os monstros perderem a sua consciência, sem nem mesmo tocá-los. Nós até podemos ser fortes, mas não podemos abaixar a nossa guarda. Mendigo Imperador diz que irá testar como alguém feito King evitaria os seus ataques. O herói classe S pergunta o que aconteceria se ele tocasse naquela esfera de luz, criada pelo monstro executivo, e o vilão responde que King seria evaporado instantaneamente. Por isso eu vou explodir esse seu sorriso de seu rosto. Quando estava prestes a lançar a esfera gigantesca de energia, Mendigo Imperador é detido pelas palavras de King. E espera aí, ainda não percebeu? O vilão então pergunta o que ele não tinha percebido, e King com seu olhar ameaçador responde: olhe para baixo.
baixo. O vilão com medo olha para seus pés. Ele estava todo torto. E King se pronuncia: o lugar onde você está, todo esse entulho é bem instável. Sendo assim, é um perigo. Parece que você não notou. Então imaginei que deveria te contar. Como a gente sabe, King está fazendo de tudo para enrolar até algum herói chegar ao local. Mais precisamente, ele está torcendo para que o Saitama apareça para resolver os seus problemas. Porém, de alguma forma, suas palavras entraram na mente do mendigo imperador. Ele estava ficando com medo e dizia em pensamentos: ele está me dizendo para tomar cuidado onde eu piso. Não, eu preciso ler as letras miúdas. Isso é um aviso. Eu posso desviar da sua esfera de luz em um instante. Acha que conseguiria escapar dos meus ataques enquanto está de pé nisso? É isso que ele está tentando me dizer realmente. Eu queria testá-lo, mas é ele quem está me testando. Essa foi por pouco. Se eu não tivesse lido as entrelinhas e parado o meu ataque, ele me atacaria através de alguma abertura e me mataria com toda certeza. Esse homem, ele tem seus poderes receptores aguçados e conectados por todo o campo de batalha. Mendigo imperador estava tremendo de medo. À sua frente ele vê a sombra gigantesca da presença de King. Suando frio, o monstro dizia: você finalmente me deu um vislumbre. Parece que você achou que escondeu bem o seu jogo, mas hoje eu mostrarei a todos o seu verdadeiro eu. King naquele momento acha que o inimigo descobriu que ele é uma farsa, então começa a entrar em colapso. Em sua mente ele dizia: eu sou um homem normal, foi um erro meu ter vindo aqui para começo de conversa. Então King, com seu olhar macabro involuntário, diz: só um homem normal. Perdão, mas mendigo imperador se assusta e em pânico dizia em pensamentos: esse cara, ele sabe o meu segredo. Se tirar os meus poderes de luz por dentro, eu sou equiparado a um humano normal. Merda, onde eu me descuidei. Isso não é nada bom. Se os outros executivos descobrirem também, eu tô lascado. Os espermas negros olham para o mendigo e em um ato de pânico, ele prepara seu poder. Se eu deixá-lo falar mais alguma coisa, será um perigo. Vamos acabar agora com ele. De repente o mendigo imperador é atacado pelo homem zumbi, que sai rapidamente do chão. Ele enforca o inimigo e sua esfera de poder se desfaz no ar. O homem zumbi dizia: cara, eu achei que ia morrer. Eu vi o rio Sanzu, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, com meus próprios olhos. Imperador criança fica feliz ao ver o herói classe S vivo. Mendigo imperador desesperado se pergunta como o Zombie Man estava vivo. E o herói apenas responde que nada, muito mal. E talvez seja por isso que eu não consegui atravessar o rio do pós-vida. Perdão, mas você vai ter que se acostumar com minha presença. Tente me atingir agora com suas luzes e também irá sofrer danos letais nas explosões. Em um momento de desespero, o monstro pede ajuda. Esperma negro, afaste ele de mim. Eu vou explodir ele e o transformar em comida de vaca, rápido. Porém, naquele momento, os espermas negros estavam paralisados. Em pensamentos, eles diziam: seu lixo, porque eu me arriscaria de dar a abertura para ataques na frente do King. E eu ainda tenho um limite de células. Merda, até mesmo a água natural maligna não se mexe. Ouvi dizer que ela é uma criatura perigosa que responde a emoções hostis e ataques. Então, por que ela não se mexe? Será que King desvendou a habilidade da água natural maligna e interrompeu a sua intenção assassina? No momento crítico desses, ele ainda é capaz de suprimir totalmente as suas emoções contra a gente, como se estivesse enfrentando formigas. Não somos nenhuma ameaça para ele, como se não fôssemos oponentes dignos. Esse miserável está nos subestimando. Posso esquecer da água natural do mal. Tudo acaba em mim contra King. Eu vou matá-lo. Esperma negro estava decidido. Ele iria enfrentar o King. Porém, várias joaninhas voavam até os heróis ali presentes. Essa era uma das criações de Imperador Criança, o inseto mensageiro. Assim, o pequeno herói se comunica com seus amigos e diz: com base nos dados, eu criei um plano. Precisamos atacar dos dois lados para fazer com que os monstros se alinhem. Não precisamos derrotá-los. Homem zumbi pergunta se atacaria com laser via satélite ou algo do tipo, mas Imperador Criança responde que não. O risco de sermos hackeados é muito grande, por isso temos o King com a gente. Os heróis dizem que entenderam, mas King se perguntava do que eles estavam falando, e o plano de Imperador Criança era o seguinte: depois que agruparmos os monstros em um raio de 15 metros um do outro, King vai ativar o modo Super King Faiscante e usar sua técnica secreta de tempo ilimitado, o canhão de movimento de onda de estouro do fogo do inferno supremo, e assim irá aniquilar a todos. Assim, até mesmo os monstros sem fraquezas óbvias serão exterminados de uma só vez. Eu estou quase sem açúcar agora, mas fico feliz de que um plano válido me veio à mente. E naquele momento o esperma negro desafia King. 11 trilhões, 449 bilhões, 100 milhões, 712 mil, 554. Esse é o total de eus que ainda estão dentro de mim. E com o esperma dourado já tem 43 trilhões, dando um total
total de 54 trilhões. Pode derrotar todos nós? King fica assustado e diz em pensamentos: isso quer dizer que ele precisa ser morto 54 trilhões de vezes para morrer de vez. Mas que merda, ele só pode estar exagerando. Naquele momento King dizia: isso é só um número. Após essa resposta, os espermas decidem fazer a sua fusão suprema de 54 trilhões. Samurai Atômico diz que o inimigo está tentando ficar mais forte e pergunta o que eles deveriam fazer. Imperador Criança fala: é isso, se eles se fundirem, vai ser mais fácil de derrotá-los. King, agora é sua chance. O herói se perguntava que tipo de chance seria essa. Vemos saindo correndo dali um esperma negro com 100 células. Ele era a garantia do executivo dos monstros, caso sua fusão não fosse o suficiente. Porém, bastão de metal o encontra e então ataca. O vilão consegue desviar facilmente e dizia: esse maldito é o Metal Bat. O herói classe S então pergunta: você achou que eu iria te deixar fugir? Espera aí, está chorando por quê? Está com medo? O esperma negro responde que alguém que tem apenas um neurônio não iria entender. Os dois começam a lutar e em pensamentos Black Sperm dizia: nesse momento, naquele único corpo, 54 trilhões de eus estão disputando para serem uma única consciência. Uma vez que as células se fundirem, não poderão mais se separar. Para o nascimento de uma nova vida, incontáveis outras vidas precisam ser sacrificadas. Por isso que é preciso, por isso que é bonito. Naquela hora, o Imperador Criança diz: King, o ciborgue demoníaco e a Tatsumaki foram resgatados. Agora o monstro de água e o monstro se fundindo estão em uma linha reta na sua frente. Use seu ataque secreto, rápido. Black Sperm tem seu coração preenchido por uma tristeza profunda pelos seus mais de 53 trilhões de eus, que irão desaparecer do nada para se tornar um. Mas por outro lado, no fundo de seu coração, ele está feliz. Conforme os 54 trilhões se fundem, o verdadeiro eu fará sua estreia. Naquela hora, o vilão Black Sperm é atingido pelo bastão de metal e na frente de King surge seu eu supremo, o esperma platinado. A luta entre Garou e Silverfang continua. O caçador de heróis está cada vez mais parecido com o monstro, atacando com a técnica proibida de seu mestre, o punho detonador de corações, enquanto Silverfang utiliza o punho da água, quebrador de rochas. Esse é o combate final entre mestre e discípulo. Bang estava bastante ferido e sangrava, porém continuava de pé para enfrentar o Garou. A técnica selada de Bang, que Garou aprendeu lendo os pergaminhos proibidos, o Bakushin Kaihoken, causa uma pulsação explosiva do coração com o impacto de seus socos, permitindo assim, nesses instantes, que os limites do corpo sejam superados. É o estilo maligno que traz a devastação total. Silverfang diz que aquilo não é nada bom, mesmo defletindo os ataques. Ele ainda continua acumulando o dano das ondas de choque. Garou parte para o ataque mais uma vez. Ele tenta acertar seu mestre com chutes, porém Bang consegue desviar e segura o pescoço de Garou. Bomb, observando aquilo, fica surpreso com a agilidade de seu irmão mais novo. Ele também acerta a perna de Garou, que perguntava que postura seria aquela. Acha que vai conseguir usar o seu poder assim, porém Bomb percebe que o seu irmão estaria se contendo. Garou se vira e tenta atacar novamente com um chute, porém Bang salta e acerta uma voadora em seu discípulo, jogando-o para longe. Ele chama Garou de jovem tolo, porém seu discípulo monstruoso se levanta mais uma vez. E naquele momento, o caçador de heróis ativa uma nova técnica especial, Senpu Ryusui Gouki Kuretsuken, o redemoinho da água corrente, punho rasgador de céus, a aura rugidora. Bang e Bomb ficam surpresos com a habilidade do garoto. Silverfang tenta se defender daquela habilidade, utilizando o punho da água, e o local em que batalhavam começa a ficar destruído, e uma grande explosão acontece ali. O executivo da Associação de Monstros estava passando próximo do local, e vendo aquela explosão, ele começa a sorrir. A luta entre Garou e Bang era intensa, e o velhote dizia em pensamentos: mas o que é isso? Ele consegue executar sozinho um golpe que eu e meu irmão mal conseguimos. Isso também seria efeito da monstrificação. Bomb percebe que o impacto estava transformando os detritos em areia, e se seu irmão fosse atingido por um desses golpes, todos os ossos de seu corpo ficariam em pedaços. Não, fuja Bang, encare ele de frente. Será que conseguirá aguentar até o fim? Essas eram as preocupações do irmão mais velho. É por isso que eu estou aqui. Bang acha uma brecha e ataca Garou com um soco poderoso. Um ataque certeiro, um golpe bem dado no rosto do monstro humano Garou. Porém Bang também foi atingido de raspão em seu peito. Começa a cair e dizia que, ao que parece, não conseguiu trazer Garou para o caminho correto, assim como seu irmão Bomb fez com ele há muitos anos. Bang cai e Bomb grita para seu irmão:
Garou continua de pé, mesmo tremendo. Bombi, com sua perna quebrada, começa a se arrastar. Porém, de repente, ele percebe a chegada de Furry Feio até ali. O monstro horrendo observa Bang no chão, dizendo que o achou. Voltando à batalha do esperma platinado versus o King, vemos um clarão. Homem zumbi continuava segurando o pescoço do Imperador Mendigo, deixando ele imóvel no chão. O zumbi observava a fusão dos espermas, porém dizia para o monstro poupar esforços. O inimigo de vocês agora é o King. Porém, o Imperador Mendigo dizia que tem dúvidas sobre o herói classe S. King está sendo bem observador e cuidadoso. Um esperma negro derrotaria facilmente um herói da classe A, e nem dá para imaginar o quão poderosa é uma fusão com 54 trilhões de células. Bom, talvez não seria tão forte quanto eu. Melhor tirar suas mãos de mim enquanto pode, Zombie Man. Sendo gentil, posso garantir a misericórdia de uma desintegração instantânea e sem dor. Homem zumbi fala para o executivo dos monstros se calar. Ou quer que eu te mate aqui e agora? Ainda tenho muitas coisas para te perguntar. Quando o trabalho do King terminar, você vai passar por maus bocados. Então é melhor ir se preparando. Imperador Mendigo queria saber quais são essas perguntas e Homem Zumbi responde que seria sobre seu poder misterioso. Se o que você falou for verdade, a gente precisa se preparar para o que quer que esteja por trás dos panos. Imperador Mendigo diz que então o herói classe S quer saber sobre Deus, e de repente o executivo da Associação de Monstros vê a forma de God no céu, que diz para ele, quieto ou confiscarei. O mendigo imperador se assusta e observando a lua vê God se levantando sobre ela. O gigantesco Deus finalmente aparece. O mendigo começa a suar frio e com os olhos esbugalhados ele tremia. Homem zumbi pergunta o que foi isso, porque ele estava assim. E nesse momento o mendigo imperador se vê em um extenso jardim e God estava à sua frente, um ser gigantesco e extremamente colossal. Ele então dizia, o seu poder e a sua vida estão confiscados. O executivo da Associação de Monstros grita por Deus, porém de repente todo seu corpo começa a dessecar, parecendo que estava entrando em combustão. Homem zumbi tentava perguntar o que era isso de Deus, porém já era tarde demais. Mendigo imperador é consumido até virar apenas um esqueleto na frente de seus olhos. O herói classe S vendo aquilo, tentava entender o que Deus significa. Dizem por aí que se você for muito crente, vai acabar se queimando, até mesmo onde não tem fogo. Mas isso já é ridículo demais. Alguém claramente está por trás disso. Existe mesmo alguém, algum cara que entregou esse poder para ele. Tem que existir. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo.